Vamos lá, pessoal, retomando as nossas aulas, já na nossa unidade 7, vamos estudar, na aula de hoje, o processo de deserção. O processo de deserção se insere aí no conceito de processo especial, dentro do nosso Código de Processo Penal Militar. Na aula de hoje, nós vamos compreender como funciona a deserção. Não é possível, discutir o processo de deserção dentro do processo penal militar, sem adentrar, de certa forma, no direito penal militar. Nós não vamos nos imiscuir aqui com a matéria de outro professor, mas precisamos pontuar algumas questões de direito material para melhor compreendermos aí as questões afetas ao processo de deserção. Nós dividimos essa aula em dois momentos. Então, esse primeiro vídeo nós vamos trabalhar essa parte mais introdutória e na nossa próxima aula nós vamos cuidar da tramitação do processo de deserção, partindo do dia da falta, dos procedimentos a serem adotados pela administração, até a tramitação perante a Justiça Militar Estadual. Ok? Pois bem, o crime de deserção é um crime militar por excelência. É um crime militar próprio. Então, só o militar pode ser acusado da prática de um crime de deserção. Ele se encontra, na sua essência, no artigo 187. Nós temos o artigo 188, o artigo 192, mas nós vamos nos ater aqui no 187, que ele é suficiente para discutirmos as questões processuais. Então, o artigo 187 do Código Penal Militar diz o seguinte: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 dias. Eu destaco para vocês essa questão temporal, porque a nossa atividade dentro do processo penal guarda uma relação direta com essa questão dos 8 dias. É a partir daqui que nós vamos discutir a condição de desertor ou não. E aí eu trouxe aqui para vocês, apenas para exemplificar, a seguinte situação. Imagina que um policial militar faltou ao serviço no dia 23 de agosto. Do dia 24 de agosto ao dia 31 de agosto, nós temos a contagem dia a dia para que se chegue no crime de deserção, ou a condição de desertor. Portanto, nesse período, do dia 24 de agosto ao dia 31 de agosto, esse policial militar, ele não está na condição de desertor. Ele não está cometendo, portanto, o crime de deserção. Eu digo cometendo porque o crime de deserção é um crime de efeito permanente, os seus efeitos se protraem no tempo, portanto, em qualquer momento, a partir do dia em que se configura a deserção, o militar estará na condição de desertor. Portanto, falta ao serviço no dia 23/8. Nós vamos ver como funcionam os procedimentos na próxima aula, a partir do dia 24 ao dia 31. Mas para a aula de hoje, o que interessa para nós é que faltou dia 23/8. No dia 1º de setembro, ele se encontra na condição, tecnicamente, de desertor. Esse período do dia 24 de agosto ao dia 31 de agosto é o chamado período de graça. Esse período de graça é tão somente para fins penais. Neste período, é claro que medidas administrativas precisam ser adotadas. O fato do militar ser preso, ser capturado, ou se apresentar aqui no dia 1º, não quer dizer que nenhuma medida será adotada em relação a esses demais dias. Ele não será punido do ponto de vista de transgressão disciplinar, porque nós estamos diante de um crime que supera a discussão da infração disciplinar. Mas estes dias não podem deixar de ser descontados, porque de fato ele não trabalhou esses dias. Nós não podemos confundir a transgressão disciplinar de falta ao serviço com o crime militar de deserção e com os efeitos administrativos que guardam relação com a deserção, que nós vamos estudar ainda hoje, previstos no nosso estatuto e previsto no nosso código de ética.
E os efeitos que não guardam nenhuma relação com a matéria criminal, que são os efeitos relacionados, por exemplo, com os descontos do vencimento desse militar neste período de graça. Não se pune no que diz respeito à transgressão disciplinar, mas nada justifica o não desconto desses dias, uma vez que, de fato, nesses dias, esse policial militar não trabalhou. Ok? Pois bem, quando nós pegamos lá no artigo 188 do Código Penal Militar, como eu disse para vocês, além do 187, nós temos o 188, temos o 189, o 191, o 193, o 194, são crimes relacionados à deserção. Mas o nosso ponto central é o 187. E por que eu trago o 188? Porque ele define, a partir de algumas situações, mas sempre relacionado aos 8 dias. Faço a leitura para vocês. Na mesma pena incorre o militar que, inciso 1, não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Portanto, se aqui nesse nosso exemplo, o marco inicial, a referência, é a falta ao serviço, à luz do artigo 188, inciso 1, esse marco, essa referência passa a ser o dia seguinte ao término do trânsito ou férias. No inciso 2, deixa de apresentar a autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou que é declarado estado de sítio ou de guerra. Vamos nos ater a situações mais de ordem prática. É possível que seja cassada a licença ou agregação de um policial militar? Sim. Cassada a licença ou agregação publicada, tomou ciência. Então, se esse militar deixa de apresentar a autoridade nesse período aí de 8 dias, contado a partir do momento da cassação, o marco, portanto, é a cassação da agregação ou da licença. E, inciso 3, tendo cumprido pena, deixa de se apresentar dentro de 8 dias. Então, a partir do dia que encerra o cumprimento da pena, extinguiu a punibilidade pelo cumprimento da pena, ou mesmo, independente de ter escala de serviço, enfim, esse militar tem que se apresentar. Não se apresentando, tem-se por configurado, não se apresentando os 8 dias, claro, configurado, portanto, a deserção. Ok? E como que é feita essa contagem? Nós vamos retomar essa contagem aqui ainda hoje. A contagem é feita à luz do artigo 451, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar, que diz o seguinte: a contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele que for verificada a falta injustificada do militar. Então, o militar faltou no dia 23. Quando que nós vamos iniciar a contagem, sobretudo desse período de graça, para chegarmos aqui no dia em que tem-se por configurada a deserção, a 0 hora do dia seguinte. Faltou dia 23, 0 hora do dia 24, nós iniciamos a contagem dos dias para fins de configuração da deserção. Na aula seguinte, nós vamos destrinchar dia a dia, partindo da comunicação disciplinar, quais os atos devem ser praticados pela administração militar, quais os atos devem ser praticados por você, tenente, por delegação, por você, daí a pouco, capitão, comandante de companhia, comandante de unidade. Nós vamos destrinchar isso aqui na nossa próxima aula. Pois bem, eu trago aqui 3 situações relacionadas à contagem dos dias de ausência, o início dessa contagem, para a gente sanar qualquer possibilidade de dúvida. Vamos pegar a primeira situação hipotética aqui. O militar está escalado de serviço no dia 25 de agosto, chamada às 14h30, o turno de 15 às 23. Quando nós vamos iniciar a contagem de tempo? Bom, a 0 hora do dia seguinte, ou seja, no dia 26, 0 hora do dia 26, vamos tratar de forma mais prática. No primeiro segundo, primeiro minuto do dia 26, nós temos, portanto, iniciar aquela contagem que nós vimos no slide anterior.
Então, dia 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º, dia 2. No dia 3, esse militar desertou. Ele terá aqui, a partir da configuração da falta, apenas o lapso temporal de 1 hora entre a configuração da falta e o início da contagem do tempo. Porque a referência não é o horário da falta, e sim o dia da falta. Então, 15 às 23, inicia a 0 hora do dia 26. E se o militar está escalado nesse mesmo dia 25, para o turno que se inicia às 23 horas, chamada às 22h30. Ora, neste caso, ele faltou a chamada às 22h30. Deu 23 horas, não se apresentou. 7 horas da manhã, ele não se apresentou para o serviço. A contagem do tempo se inicia não no dia 26, como no exemplo anterior, mas sim no dia 27, porque a falta ela foi configurada às 7 horas do dia 26, e não do dia 25. Dia 25 ele faltou a chamada. Mas se ele se apresenta para o turno, por exemplo, às 6 horas e 30 minutos, está dentro do turno de serviço. Então, a sanção disciplinar dele que será de atraso, não de falta ao serviço. Mas se ele não se apresenta, no dia seguinte, a 0 hora do dia seguinte, ou seja, a 0 hora do dia 27, inicia-se a contagem de tempo. E nesse outro exemplo, a mesma lógica. Chamada 17h30 para um turno que vai de 18 às 6 da manhã. Nós vamos iniciar a contagem não no dia 26, como vimos no primeiro exemplo, e sim no dia 27. Ok? Aí, uma vez mais, o artigo 451, parágrafo 1º, que, de forma muito clara, não deixa dúvida alguma que a contagem dos dias de ausência, dos dias que antecedem a possibilidade de configuração do crime, inicia-se às 0 hora do dia seguinte, aquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Vamos avançar um pouco mais, trazendo aqui os reflexos em termos disciplinares, porque o crime de deserção, a deserção em si, o ato de desertar, a despeito da pena ser pequena, nós vamos ver, já vimos lá no artigo 187, nós temos uma pena pequena, se considerarmos aí a gravidade dele, no 187, a pena é de 6 meses a 2 anos. É uma pena relativamente pequena, mas é um crime extremamente grave, extremamente nocivo do ponto de vista de instituições militares, porque presume-se que o militar, dentro do seu dever de lealdade para com a administração militar, ele não vá abandonar o serviço. Porque um militar que falta mais de 8 dias, configurando, portanto, a deserção, ele abandonou o seu serviço. E aqui reside uma diferença gritante entre a tratativa que se dá ao militar e aquela que se dá ao servidor civil. O servidor civil, servidor público, ele, se ele ficar 7, 8, 10, 15 dias, porque nós temos um abandono do serviço público, que leva, ou pode levar à sua exoneração, jamais prisão. Um funcionário de uma empresa, aquele regido pela CLT, ele pode ser demitido por justa causa, jamais prisão. Em se tratando do militar, em razão da especificidade da sua atividade, da essência do seu trabalho, do que se espera desse militar, se ele se ausenta do serviço, do quartel, sem motivo justificado, por mais de 8 dias, tem-se, portanto, configurado o crime de deserção. Mas, além disso, eu tenho reflexos administrativos. E aí, eu trago aqui uma alteração do nosso estatuto. Essa alteração é do ano de 2007, que inseriu aí no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, dentre os artigos, temos aqui 240A e 240C. Outras alterações foram promovidas no Estatuto neste mesmo ano. O artigo 240A diz o seguinte: o desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Por que foi preciso essa alteração no nosso Estatuto?
Porque nós tínhamos a situação do desertor e a administração não conseguia submetê-lo a um processo demissionário. Ora, se o crime de deserção é um crime tão grave, é um crime que afronta de forma indiscutível a essência da instituição militar, o dever de lealdade, como que esse militar permanece nas fileiras da instituição? E qual é o instrumento que nós temos para submeter para exonerar, demitir esse militar? Exonerar não, desculpe, demitir esse militar. É preciso que haja um processo administrativo. É preciso assegurar os postulados da ampla defesa do contraditório. É preciso o devido processo legal, que é o processo administrativo. Mas o processo administrativo, como veremos aqui, olha, artigo 64, está lá no 34 também, peguei o 64 aqui do nosso Código de Ética. Será submetido ao processo administrativo disciplinar, ou seja, o processo demissionário, o militar, inciso 2, que praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe. Não tenho dúvida que a deserção, independente dessa alteração de 2007, o desertor, ele pratica um ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe. Mas era preciso ter isso positivado, sob pena de não poder submeter o militar ao processo administrativo disciplinar. E aí veio, portanto, em 2007, essa alteração. Então, o desertor comete ato atentatório à honra pessoal ou decoro da classe. Aquele que comete o crime, tendo o nosso exemplo lá do 187, comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Logo, ele será submetido a um processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque quem pratica ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe será submetido ao processo administrativo disciplinar. E aí o parágrafo único define aqui o prazo para submissão do militar a esse processo, no máximo 5 anos, contado da data em que foi capturado ou se apresentar. Não é da data em que foi configurada a deserção, mas sim da data em que ele foi capturado ou que ele se apresentou. E o 240C traz de novo aquele cálculo que nós vimos lá do CPPM. Considera-se consumada a deserção prevista no 240A no 9º dia de ausência do militar, sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. Então, no 9º dia está consumada a deserção. Nenhuma divergência com o Estatuto Repressivo Militar, ou seja, com o nosso Código Penal Militar. Vamos avançar um pouco mais, e aí eu trago aqui, em sede de ampliando a discussão, em cima dessa alteração de 2007, do artigo 240A, tramita no STF uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem como requerente aí o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, interessado o governador do Estado, e a relatora, a ministra Carmen Lúcia. Esse processo ele foi protocolado no ano de 2017, no mês de maio. O que se busca com essa ação direta de inconstitucionalidade? Busca-se questionar exatamente esse dispositivo do artigo 240A, mas não a inconstitucionalidade do artigo, e sim a sua forma de aplicação. O que os autores buscam aqui? Faço a leitura para vocês. Os referidos artigos, e aí fiz só um recorte, depois vocês, pelo número que vocês acessam essa ação direta, essa ADI, os referidos artigos vêm sendo interpretados pela administração militar de Minas Gerais no sentido de que todos os militares que já eram desertores na data da sua publicação, ou seja, 2007, também seriam abarcados pela referida mudança legislativa e, diante disso, estão sendo submetidos a processo administrativo disciplinar de maneira formal e todos estão sendo demitidos das corporações militares de Minas Gerais. Então, mas é isso mesmo. Em 2007, alterou o nosso estatuto. Aquele militar que era desertor, mas se apresentou antes dessa alteração de 2007, ele não será submetido, ou ele não foi, submetido ao processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque ele se apresentou antes da vigência da lei. Então, o artigo 240A diz que o desertor, esse militar que se apresentou antes, porque foi capturado, ele não vai ser submetido.
Mas aquele militar que desertou, por exemplo, em 2005, 2006, e ele foi capturado em 2008, ora, a lei de 2007, então, pós-vigência da lei, esse militar mantinha sua condição de desertor. E na condição de desertor, ele praticou o ato que afeta a honra militar, praticou ato que se amolda, conforme o tempo de serviço dele, no 34 ou 64 do Código de Ética. A proposta do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, é que, olha, nenhum militar cuja a deserção tenha configurado antes de 2007 pode ser submetido a processo administrativo disciplinar, independente da época que ele seja capturado ou seja presente. E não é isso que a lei diz. E aí, ele não discute, portanto, a inconstitucionalidade do 240A. Vejam vocês que ele discute a interpretação que a administração militar dá ao 240A. Bom, tecnicamente não cabe ação direta de inconstitucionalidade para discutir a interpretação dada pela administração. E aí, ele arremata. Portanto, o autor da ADI, necessário declarar a inconstitucionalidade por arrastamento. A preocupação dele é com a interpretação. Mas a interpretação da PM e do Bombeiro de Minas, ela encontra respaldo ou está em sintonia com a súmula 8 do nosso Tribunal de Justiça Militar. Então ele busca, com essa ação, não só questionar a interpretação, mas questionar também a própria súmula, que diz o seguinte: a transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou apresentação voluntária do desertor. Então, observe vocês, então, que aquele policial militar, ou bombeiro militar, que desertou no ano de 2006, se capturado ou se apresentar no ano de 2008, ele está na condição de desertor, desde o dia que configurou sua deserção até o dia que ele foi capturado ou se apresentou. E ele foi capturado ou se apresentou pós alteração do nosso EMENG, com a vigência do artigo 240A. Ok? E aí, eu pergunto para vocês, que são bacharéis em Direito, são da carreira jurídica de Estado, é possível discutir, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade de súmula? E aí, eu tenho para vocês aqui o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Essa ação ainda não foi julgada, porque acho que é importante vocês terem o número dessa ação aí anotado, o cadastrar, né, no sistema push do STF para vocês acompanharem. Olha o que diz o PGR. Ação direta de inconstitucionalidade, 240A e 240B, do nosso estatuto, com redação da Lei Complementar 95/2007, ambos de Minas Gerais, transgressão disciplinar de deserção preliminar, descabimento de ação direta contra súmula de jurisprudência. Mérito, ele aponta que a deserção é de natureza permanente. A aplicação da lei nova não significa ofensa à Constituição. Previsão de instauração de processo administrativo. Por quê? Trazendo a previsão do processo administrativo, nós temos ampla defesa e contraditório. Então, conclui na sua ementa a Procuradoria-Geral da República a inexistência de desrespeito ao devido processo legal. E aqui eu trago a manifestação de forma mais clara. Não deve ser conhecida a ação direta de inconstitucionalidade, cujo objetivo é, por via transversa, impugnar entendimento consignado em súmula de jurisprudência. A infração de deserção possui natureza permanente, de maneira que é possível a incidência da lei nova, se sua vigência é anterior à cessação da permanência. É o exemplo que eu citei. Ausente, portanto, o desrespeito alegado pelos autores, ausente o desrespeito ao artigo 5º, inciso 39 e inciso 40 da nossa Constituição, que era a alegação dos autores. Item 3. O dispositivo impugnado prevê expressamente a instauração de prévio procedimento administrativo disciplinar para apuração e aplicação da sanção pela prática de deserção,
de forma que inexiste ofensa ao devido processo legal. E também inexiste ofensa à estabilidade do servidor público. Não é simplesmente o militar ser capturado, se apresentar e, na sequência, ser demitido. Não, ele é submetido ao processo administrativo, com todas as garantias típicas do processo administrativo disciplinar. O parecer, portanto, da Procuradoria-Geral da República é pelo não conhecimento da ação, ou, se conhecida, a sua improcedência em termos dos seus pedidos. E aí a manifestação da Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido. Ressaltou que a prática da deserção possui caráter permanente, de maneira que, enquanto a deserção estiver em curso, a imputação dessa infração disciplinar ao agente público não configura situação de incidência retroativa da norma impugnada. Porque os autores da ADI alegam o seguinte: ora, a lei de 2007, quem desertou antes de 2007, a lei está retroagindo para prejudicar. Não, mas não está retroagindo para prejudicar, a lei está sendo aplicada ao caso concreto. Se o militar é capturado ou se apresenta pós vigência da lei, a conduta dele se amolda à nova lei, portanto. E aí começaram a surgir demandas políticas, demandas de alteração legislativa, no sentido de que alterasse, portanto, o EMENG, excluindo esses militares cuja deserção se configurou antes de 2007, de modos que, embora tendo se apresentado pós-vigência da lei, eles não deveriam ter sido excluídos por meio do processo administrativo disciplinar. O que seguiria com isso? Qual era a proposta? Bom, altera o EMENG, esses militares que foram excluídos, portanto, eles são reintegrados. Daí nós teríamos militares que já estão, ex-militares, que foram excluídos lá em 2008, 2009, alguns já falecidos, seriam reintegrados tão somente para passar para a reserva. Não justifica essa alteração no nosso estatuto, eu vou explicar por quê. Não é que não justifique que não pode ser feita, não. A alteração legislativa pode ser feita. Mas por que não justifique, não é possível fazê-la nessas condições? Porque o estatuto nosso, ele só pode ser alterado. A iniciativa de alteração do estatuto tem que partir do Poder Executivo, não pode partir da Assembleia. E por que ela não vai poder partir do Poder Executivo? A PM prepara essa minuta de anteprojeto de lei, submete aos órgãos de governo, sobretudo a Consultoria Técnica Legislativa, a CTL, que é quem condensa, quem discute esse formato da lei, e que, por meio de mensagem do governador, envia para a Assembleia. A PM, ela ingressou como amicus curiae nessa ADI. Então, ela ingressou como amicus curiae no sentido de sustentar a validade do seu entendimento, que é o único entendimento válido à luz da legislação vigente, e da própria súmula do TJM. Portanto, se a PM é amicus curiae, ela não tem como manifestar de forma contrária. E ela é amicus curiae no sentido de defender a legalidade, a regularidade da interpretação, embora não se discute em termos de EDI interpretação, mas, já que existe EDI, o papel da Polícia Militar, nesse processo especificamente, como amicus curiae, sustentar. Por outro lado, a Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças, da PM dos Bombeiros, também ingressaram como amicus curiae, no sentido de demonstrar o contrário, de demonstrar que o 240A, ele não incide, 240A e 240B, não incide sobre fatos configurados antes da sua vigência. Mas mistura-se aqui a discussão, como eu já disse para vocês. A deserção que se configurou antes de 2007, para não se aplicar o 240A, é preciso que o militar tenha sido capturado ou se apresentado antes da vigência da lei. Uma vez a lei vigente,
se essa apresentação ou captura ocorre em momento posterior à vigência da lei, muito embora a deserção tenha se configurado antes da lei, aplica-se o 240A. Ok? Então, em razão dessa condição de amicus curiae, a Polícia Militar está impedida de se manifestar em sentido contrário àquele relacionado à aplicação da lei. Nós temos que aguardar o julgamento do STF, que tem a última palavra em relação à matéria. E aí eu trago para vocês, já encerrando a nossa aula de hoje, eu trago para vocês uma decisão do nosso Tribunal de Justiça Militar. É uma decisão de 2017, mas é uma decisão interessante no sentido de que ela separa, exatamente como precisa ocorrer, separa, em relação ao crime de deserção, dois momentos. Um de natureza criminal, que tem uma fase pré-processual, que vamos estudar na próxima aula, e uma fase processual, a instrução criminal, que ocorre, portanto, em juízo. E um outro momento que é administrativo, que é a decisão da administração em manter ou não esse desertor nas suas fileiras. Manter ou não a partir do devido processo legal, que é o nosso PAD, garantindo-se todos os direitos relacionados à ampla defesa e contraditório, garantindo-se a produção de todas as provas admitidas em direito. Mas cabe às instituições militares, PM e o bombeiro, decidir pela manutenção, ou seja, pela permanência ou não deste militar desertor nas suas fileiras. É o que assentou o TJM na relatoria aí à época, o juiz, hoje nosso desembargador, o coronel da PM, James Ferreira Santos. Eu trago 3 pontos aqui para vocês. Primeiro, ele diz o seguinte: com vigência da Lei Complementar Estadual número 95, de 17 de janeiro de 2007, está aí, portanto, a data da alteração da lei, a deserção, que é um crime militar próprio, previsto nos artigos 187 a 194 do Código Penal Militar, passou a ser considerada transgressão administrativa contrária à honra pessoal e ao decoro da classe, levando o militar desertor a ficar em curso nos artigos 34.2 ou 64.2, conforme o termo de polícia que ele tem, da Lei Estadual 14.310, que é o nosso Código de Ética, que representam causas de submissão a processo administrativo disciplinar de natureza demissionária. Ponto 2. A decisão sobre a permanência ou não de militar desertor nos quadros da corporação, por se tratar de mérito administrativo, deve ser proferida em processo administrativo próprio, que é o PAD, regularmente instaurado, com observância dos princípios constitucionais que lhes são correspondentes. Entre eles, o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade. E aí arremata, portanto, o desembargador James Ferreira, do nosso Tribunal de Justiça Militar. A decisão exarada no bojo do processo criminal, que adentra na seara administrativa para determinar a não reintegração de militar às fileiras da PMMG, torna-se extrapetita, dotando-se de efeitos extrapenais não previstos na lei, fato que a torna ilegal e acarreta a sua nulidade. Vejam vocês que, como eu disse, a deserção é um crime militar. Portanto, processo e julgamento em relação ao crime militar, que é o que nós vamos estudar, é competência da Justiça Militar. A sua fase pré-processual, ou seja, aquela produção de todos os elementos que permitam a produção de provas em juízo, ocorre por meio da Polícia Judiciária Militar, quer seja a partir da apresentação ou da captura. E não existe auto de prisão em flagrante. Nós vamos falar isso na próxima aula. Superada essa discussão de Polícia Judiciária Militar, não pode o Poder Judiciário discutir a questão relacionada à decisão da administração de manter ou não esse desertor nas suas fileiras. É possível, sim. Instaurou o processo administrativo disciplinar, esse desertor foi demitido, e aí há um vício nesse processo. E aí há uma irregularidade nesse processo. E aí
há um equívoco no que diz respeito à sanção aplicada. Claro que é possível discutir essa decisão administrativa em juízo, que a Constituição disse que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou perigo de lesão a direito. Portanto, e resignado com a decisão do processo administrativo disciplinar, transitado e julgado administrativamente, que levou à sua demissão com fundamento no artigo 64.2 ou no 34.2, pode esse agora ex-policial militar ou ex-bombeiro militar ingressar em juízo na Justiça Militar, questionando, olha, a matéria disciplinar, a Justiça Militar tem competência civil disciplinar, como já estudamos lá no 125 da Constituição, para discutir o processo em si. Aí sim a Justiça Militar pode dizer se existe irregularidade, se há vício, pode determinar a reintegração. O que a Justiça Militar está dizendo nessa decisão que trago para vocês é que não pode a Justiça Militar dizer se reintegra ou não reintegra antes mesmo do processo administrativo, submete ou não submete ao processo administrativo, independente da situação. E vocês verão que esse caso aqui é de um ex-policial militar, né, que ele desertou, se apresentou na região de Ipatinga, 14º Batalhão, mas ele já tinha 50 anos, portanto, fora do alcance da lei penal militar. Não vou discutir aqui a questão da prescrição, que isso é matéria do professor de Direito Penal Militar. Do ponto de vista de crime militar, de fato, não há sanção, nesse caso concreto, a ser aplicada. Mas o que o juiz disse? Ele impediu, determinou que a Polícia Militar não reintegrasse. Estaria, portanto, segundo essa decisão, a Justiça Militar se imiscuindo. É uma matéria que é típica da administração militar, embora relacionada aí ao crime de deserção. Pessoal, por hoje é só isso. Encerramos essa primeira aula com esse conteúdo mais introdutório, porque na próxima aula nós vamos discutir a tramitação do processo de deserção, partindo-se da falta injustificada até a decisão do Conselho da Justiça Militar. Bons estudos, participe dos nossos fóruns, tire as suas dúvidas. Até a próxima aula.